Na verdade, o professor Karnal, eu já tinha uma admiração muito grande por ele, e quando eu recebi o convite, eu pensei que fosse uma brincadeira, porque nunca me passou pela cabeça a possibilidade de discutir fé com ele. Você já tinha lido o livro do Humberto, do Cardial? Já tinha. Eu conhecia e já tinha visto algumas coisas que ao longo da minha vida, como ele mesmo disse, né, que pareciam muito mais embates do que trocas de experiências. Eu me reporto muito à Ágora, a praça grega onde começou a filosofia, que era justamente a troca de experiências, que entre uma troca de mercadoria e outra, alguém falava da vida. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu tive a oportunidade de colocar as minhas crenças, que eu acho que é um pouco diferente da minha fé, numa oportunidade de conversar sobre elas com alguém que não acredita da mesma forma. E isso lança luzes diferentes sobre o meu crer, né? E quando eu vou para a minha dimensão de fé, que é de conduta no meu dia a dia, eu vi que nós não somos diferentes. Enquanto crença, sim, mas enquanto homens de fé, não. Porque Karnal tem uma fé muito natural na vida, no conhecimento, na arte. Sim. E isso nos aproximou muito. Porque eu tenho, para mim, que o ser religioso não é garantia de nada, né? O importante é você ter caráter. Você ser um homem comprometido com a vida, com tudo aquilo que pode tornar a vida melhor. E nesse homem encontrei tudo isso. Então eu fiquei muito confortável. Não necessariamente ser católico, né? Não, No momento que a gente está necessariamente. vivendo, que tudo vira confronto no mau sentido, né? Confronto de briga, não confronto de duas ideias se confrontando de uma forma Positiva. de forma positiva, como debate. Então vocês, assim, não querendo desqualificar o outro, então assim, nesse momento isso eu acho de uma importância muito grande, porque tudo vira briga, né? A gente costuma até falar. E não há uma outra forma de descobrir Deus senão em nós. Tudo que nós experimentamos é humano. Então a primeira fé que eu experimento na vida é a fé natural. É a confiança que eu tenho na minha mãe, é a confiança que eu tenho no meu pai, é o saber me amado pelas pessoas que me cercam, que me dão um sustento emocional. A partir disso, eu tenho condições de desenvolver, porque sou humano e transcendo. Eu não paro nas minhas realidades. Você, quando faz uma música, você está apelando àquilo que é transcendência em você. Ao que as palavras não seguram, ao que a sua experiência histórica não consegue expressar. Quando eu vou para o contexto da fé sobrenatural, eu estou entrando justamente no contexto do meu autoconhecimento, porque aquilo que refere a mim e que me joga para fora, depois me devolve. Eu sempre compreendo assim, acompanhando o processo religioso das pessoas, eu vejo que quando bem vivido, ele provoca uma espiritualidade. De você vencer com mais facilidade os processos tortuosos da existência. Então ali que a fé faz diferença. O brasileiro é um povo de fé, porque a gente não é, claro, a gente fez um povo fala na Avenida Paulista, não é um número expressivo, mas eu tenho essa impressão que o brasileiro é um povo de fé. Você anda muito mais pelo Brasil do que eu. Eu viajo pelo Brasil, trabalho o tempo todo com o discurso religioso, muito embora faça um esforço de que esse discurso religioso seja humano o tempo todo, eu não consigo conceder um Deus que não fale a minha língua. Eu vejo que há uma religiosidade muito natural no Brasil, mas eu vejo uma escassez de verdadeira espiritualidade, que é quando aquele conjunto de crenças se transforma num sustento existencial que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Então, às vezes, eu vejo uma religiosidade à flor da pele que não transforma a vida. No Congresso Nacional, que estão atreladas ao processo de corrupção, são aquelas relações humanas no dia a dia de pessoas que se dizem católicas ou que se dizem evangélicas e que, de condutas abomináveis, são aquelas pessoas que ainda trabalham na lida com seus funcionários de maneira desonesta, de maneira cruel e se dizem religiosas. Então, essa religiosidade que às vezes nós encontramos, ela não significa, eu diria que muito espiritualidade. Ela não significa espiritualidade. Não, eu queria aproveitar o mote do livro de vocês, que eu acho que mostra que o diálogo é um convite à aproximação e não à briga, né? Não ao litígio, digamos assim, para falar justamente sobre isso. Como é que a gente traz para o debate hoje em dia, primeiro, o respeito às outras religiões, porque, bom, né, a gente tem visto acontecer muito desrespeito com as religiões de matrizes africanas, por exemplo, e a segunda coisa,
Contraditório com a proposta. Se eu sou um líder estadista e eu estou à frente dessa responsabilidade, eu preciso gerar cidadania enquanto um chefe de Estado. Agora, se eu, como religioso, compreendo que todos os valores que me fazem ser religioso me ajudam a ser um bom cidadão, não tem nenhum problema. Mas eu não posso fazer uma imposição àqueles que não creem como eu. Então eu particularmente defendo que nós precisamos ter uma distinção das funções. Eu gostaria muito que os cristãos fossem sempre bons cidadãos e ajudassem a ser o Estado ser cada vez mais justo, mais coerente, mais correto, mas nem sempre acontece. Não é uma garantia. E como o carnal já salientava, é muito perigoso quando você... seria muito mais interessante se as escolas trabalhassem a cultura religiosa, sim, né? Que pudesse fazer, justamente, porque quando você faz o proselitismo, que é justamente você ensinar aquela fé específica, você acaba retirando dos outros o direito de serem diferentes. Eu particularmente tenho, às vezes, por exemplo, o Papa faz um pronunciamento, a sociedade se volta contra e critica e fala, gente, mas calma, ele está falando para os católicos. Se o mundo quiser ouvir e prestar atenção no que ele está dizendo, tudo bem. Mas ele não está fazendo regras para quem não é católico. Então, essa é uma questão nossa. Às vezes nós não sabemos distinguir o que nós estamos ouvindo. Eu vejo que muitos conflitos nascem. Por exemplo, às vezes as pessoas problematizam que o padre não se casa. Mas qual é o problema? Ele não é padre. Por que ele está vendo um problema que é meu? Eu nunca vi uma passeata de padres querendo casar. O que é diferente de mim, eu não concordo, eu nunca vi uma passeata de padres querendo casar. E eu vejo pessoas dando pau. A primeira coisa que me chamou muita atenção nele é o respeito que ele tem pelos que creem. Isso é formidável. Ele já esteve comigo em paróquias pelo Brasil, dando palestras, falando sobre a importância da cultura religiosa, mesmo sendo um ateu. Então isso para mim é um ponto fundamental, porque eu cresci no meio da diferença. Seria uma incoerência se eu não fosse o padre nos formatos que eu sou. Eu estaria traindo a minha história, eu estaria traindo tudo aquilo que eu aprendi sobre Deus, que é justamente um Deus que põe à mesa, que me faz perceber que o outro tem uma fome idêntica à minha, mesmo quando ele não crê em Deus. Então como eu tive uma experiência religiosa que me espiritualizou, que me fez querer a bondade, e eu sou assim desde menino. Você foi convertido? Não. Eu tive a satisfação de ser educado dentro de uma família que não é modelo, muito precário em casa. Temos todos os tipos de problemas que você puder imaginar. Mas eu descobri, na minha fé, uma oportunidade de ser um homem melhor. E toda e qualquer oportunidade que eu tenho de encontrar pessoas, é essa proposta que eu faço, e costuma dar certo. Eu encontro muitas pessoas que, de alguma forma, querem ser melhor por causa de uma história que eu conto, ou por um testemunho que eu vivi. Então, para mim deu certo. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o carnal, ele teve muito respeito pela minha história. Em nenhum momento ele falou, ou até mesmo nas entrevistas que nós demos juntos, ele não fez em nenhum momento questão de menosprezar o que eu considero importante. Trabalhamos com alto nível. O humor e o respeito, e de você para ele, o que você aprendeu com ele? A experiência religiosa do Padre Fábio é uma experiência muito humana, muito biográfica, ela é muito pouco mística no sentido